aqui a gravar, eu já compartilho a tela. Beleza, está começando a gravar agora. Então vamos compartilhar minha tela. Bom, a partir de agora, então, a gente está compartilhando a tela. O objetivo nosso hoje são 3, né? Então vou botar aqui 3 objetivos. Tá? O nosso primeiro é revisitar o payback, tá? Que é o método que a gente começou na aula passada. Depois entrar no VPL mais ajustado, para não precisar fazer o MMC quando os tempos de vida de um projeto são diferentes. E, por fim, entrar em TIR, né? Que é a taxa interna de retorno. Então, eu tenho por objetivo hoje acabar, né, de certa forma, aí, os métodos de avaliação de investimentos. Tá? Talvez eu não termine hoje, e aí a gente acaba na quarta-feira já entrando no novo tópico. Tá certo? Bom, então vamos entrar na nossa apostila, para a gente ver direto o exercício. Deixa eu minimizar aqui para ganhar mais espaço de tela. Então vamos lá. A gente parou justamente no exercício de payback, que é esse aqui. O quadro de diretores da Halliburton International aprovou recentemente um contrato internacional de projetos de construção no valor de 18 milhões. Espera-se que os serviços gerem novos fluxos de caixa anuais líquidos de 3. O contrato contém uma cláusula... Deixa eu só botar aqui lado a lado, tá, essas telas, para não precisar ficar minimizando. Aí fica mais fácil. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, que eu não preciso de tanto espaço assim para a apostila. E para o quadro eu preciso. Beleza, então vamos lá. Espera-se que os serviços gerem novos fluxos de caixa anuais líquidos de 3 milhões. O contrato contém uma cláusula de reembolso potencialmente lucrativa para a Halliburton no valor de 3 milhões, a qualquer tempo e que seja rescindido por qualquer uma das partes, durante seus 10 anos de vigência. Se I igual a 15%, calcule o período de recuperação. Então, pessoal, como é que é o fluxo aqui? Ó? Na data zero, eu tenho um investimento, né, de 18 milhões, tá? 18 mm. E aí o exercício diz que os serviços vão gerar uns novos fluxos de caixa líquido de 3 milhões. Então, vai ser mais 3 mm no 1, mais 3 mm no 2, mais 3 mm no 3, e assim vai, certo? Ele quer saber, sendo a taxa 15% ao ano, qual é o período de recuperação. Bom, qual é a lógica, então? Primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho que montar o fluxo de caixa descontado. Então, eu tenho que pegar esse 3, né? Eu tenho que pegar esse 3, passar para a data zero e somar com 18. Se continuar sendo negativo, eu pego esse caixa, trago a presente e somo com o resultado. Continuar negativo, assim vou. Eu só vou parar essa conta quando isso ficar positivo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar nessa linha 1 aqui, vou pegar menos 18 mais 3, que divide 1,15. Isso aqui vai dar um resultado, vamos supor, alfa, tá bom? Aí, com esse resultado alfa, eu vou pegar mais 3, que divide 1,15, que é 1 mais 1 ao quadrado. Vou chamar de beta. Se alfa for negativo, eu venho para cá. Se o beta for negativo, eu vou fazendo um gama. Aí vou fazer beta mais 3, que divide 1,15 elevado ao cubo, vai ser igual a um gama. Se gama for negativo, eu continuo esse algoritmo. Então, qual é a regra do algoritmo? Eu só paro, né? Só pararemos quando tivermos a troca de sinal. Ou seja, né? Ou seja, quando o VPL for positivo, tá? Isso a gente viu na aula passada, tá certo? Eu, inclusive, fiz a interpolação com vocês, né? E aí a gente vai direto para o Excel
para ficar mais fácil, tá certo? Então vou aqui, nova pasta de trabalho, vou colocar aqui como payback. Payback, tá? E aí qual é a lógica? Bom, a lógica é o seguinte, vou ter aqui, deixa eu botar um zoom maior, vou ter o período 0, período 1, período 2 e assim vai, né? Desculpa aqui, pessoal, fiz aqui, pronto, tá? E aí é o seguinte, eu vou botar aqui uma taxa de 15% ao ano, tá? Então tá aqui a taxa de 15. Então como é que é a lógica? Primeiro vamos botar o nosso fluxo de caixa. Nosso fluxo de caixa é menos 18 em reais. Depois eu vou ter 3 milhões para sempre. Então cliquei 2 vezes, eu vou ter 3 para sempre. Aqui, positivo. O fator de descontos, a gente viu nas aulas anteriores, né? É 1 que divide, meu teclado aqui, é 1 que divide 1 mais a taxa é essa aqui, aperta F4, elevado ao período que eu estou. Tá bom? Bom, feito isso, pessoal, vou fazer o fluxo de caixa descontado, que é simplesmente a multiplicação do fator de desconto pelo valor nominal do fluxo de caixa. Clicou 2 vezes, está feito. Aí como é que consiste a conta? A conta consiste em fazer esse mais o primeiro. Estou fazendo VPL como se fosse o VPL do projeto com um tempo de vida. Continua negativo? Continua. Eu pego esse e somo com o próximo. Se continuar negativo, que é aquele alfa, gama, né? Continua assim até trocar o sinal. Ó. Chegou no 15 ainda não trocou no sinal. Vai ser entre o 16 e o 17. Né? A gente já tinha visto isso na aula passada. Tá lá, ó, entre o 16 e o 17 o payback está aqui. E aí na aula passada eu fiz interpolação com vocês, né? Para ver quando que ia cair. Aqui eu estou vendo que está no meio quase, né? Então seria entre junho ali, mais ou menos, tá? Beleza, essa foi a aula passada. E aí na letra B, eu me lembro que alguma aluna até que perguntou isso para mim na aula, né? Durante a aula mesmo. Se eu não considerar o juro, em quanto tempo eu tenho o retorno do meu investimento? Aí é barbada, né? Você pega o 3 e soma com 18. Vai dar menos 15. E você vai somando 3 o tempo todo. Só para, né, quando der positivo. Então vou lá somar com 3. Você só para quando zerar. Quando zerar, porque eu tive o meu retorno do investimento. Tá ali, ó, sexto período. Tá? Pessoal, esse caso aqui do sexto período, que eu vou simplesmente pegar Ctrl C e vou colar lá no meu whiteboard, Ctrl V, vou dar um zoom maior nisso aqui, tá? Para a gente poder fazer umas anotações aqui. Isso aqui, pessoal, isso aqui, ó, quando eu desconsidero a taxa de juros, se chama payback simples, tá bom? Então, o que é o payback simples? Ignorando o fator de desconto. Tá legal? Bom, muito bem. Qual é a lógica de eu descartar o fator de desconto? Se a gente for olhar aqui o Excel, né? Tá dando muito diferente, né? Tá dando 6, se eu boto o fator de desconto 17, é muito diferente. Mas é o seguinte, quando a taxa de juros se aproxima das taxas de hoje, por exemplo, 2% ao ano, nossa Selic daqui a pouquinho, né, vai ser 2% ao ano, repara aqui, ó, o payback simples, ele está na data 6. E quando tem 2% ao ano? Está na data, entre a data 6 e a data 7. Ou seja, quando a taxa de juro, quando I é pequeno, o payback ele se aproxima do payback simples, tá bom? E como o livro nosso, texto, ele é traduzido, né? O americano usa quase que o tempo todo payback simples. Por quê? Porque o normal deles na economia está uma taxa de juro muito baixa, tá certo? Então, como a taxa de juros é muito baixa, vale essa aproximação, tá? E agora no Brasil a gente está com taxa de juros baixa, então também vale a aproximação por aqui.
Até pouco tempo não valia, né? Eu dou essa disciplina há 10 anos, né? E nos últimos 9 anos eu não podia fazer essa aproximação. Agora no Brasil eu posso, porque a gente está com taxa de juro muito baixa. Essa taxa de juro baixa nossa é algo muito recente, né? Até derivada dessa pandemia aí. Pessoal, alguma dúvida? Não? Então vamos em frente aqui, né? Vamos ver a próxima questão aqui. Ó, 2 peças equivalentes de um equipamento de inspeção de qualidade estão sendo avaliadas para compra pela Square The Electric. Espera-se que a máquina 2 seja suficientemente versátil e tecnologicamente avançada para produzir uma receita líquida mais duradoura do que a máquina 1. Sabe que o gerente de qualidade usou um retorno de 15% ao ano e chegou à conclusão que a máquina 1 tem um período de recuperação mais rápido, de 6,57. Ele está dando, tá, esse dado. É fornecido, ele não está pedindo para você calcular. Utilize uma análise a valor presente a 15 e conclua sobre as diferenças encontradas. O que ele quer que você faça? Ele quer que você faça o método do VPL para ver se está dando diferença. Provavelmente a máquina 2 ela é melhor, tá? Só que por eu ter olhado só o critério de tempo, eu ficaria com a 1. Então vamos lá, vamos ver se isso é verdade. Máquina 1, como é que é o fluxo dela? Eu tenho um custo de aquisição de 12, então está aqui um custo de aquisição de 12, e um fluxo de caixa anual de 3, tá? Então o fluxo anual para cima, né? Então até a data 7, então aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como a outra tem 14 ali do lado, eu tenho que repetir esse projeto, né? Então aqui é 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então assim vai, né? Mas vamos até ali o 7. Ó. Até o 7 é 3.000. Então isso aqui tudo é 3.000. Tá bom? Aí o que acontece? Aqui no 7 eu vou ter de novo os 12.000. Aí vou até o 14 com 3.000. Aqui, ó. 3.000. Tá bom? Bom, como é que vai ser o VPL da máquina 1? O VPL da máquina 1 vai ser menos 12, que divide 1 mais 15%, então 0,15, elevado a 7, menos 3.000, que multiplica o somatório, o J vai de 1 até 14, 1 sobre 1,15 elevado a J. E aí faz a conta, né? Ou joga lá no Excel, né? Para a gente ver quanto é que dá. Daqui a pouco eu faço isso lá do Excel. E a máquina 2? A máquina 2 vai até o 14, que ela já é assim, ó, 14. Então aqui, ó, no ano 0, 8.000. O custo de aquisição, né? É fluxo de caixa líquido, do 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. É de quanto? É de 1.000. Então, vou botar aqui, ó, 1.000, 1.000, e assim vai. Tá. Aí, do 6 até o 14, do 6 até o 14 é 3.000. Então vai, é assim, né? Do 6 até o 14, aqui é 1.000. E aqui tudo, 3.000. Tá bom. E aí ele quer que você calcule, né, o VPL. E vamos comparar os VPLs. Como é que fica o VPL do 2? Vou colocar em azul. Tá? O VPL do 2 vai ser menos 8.000. Já está na data 0. Menos 1.000, que multiplica o somatório. J vai de 1 até 5. 1 sobre 1,15 elevado a J. Aí, ó, menos 3.000, que multiplica o somatório.
O J vai de 6 até 14. 1 sobre 1,15 elevado a J. E aí você tem que comparar os dois, né? Qual o valor é maior, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Vamos lá no Excel. Eu vou colocar aqui para o ladinho, só para não perder meu fluxo, né? Já está todo desenhado aqui. Então, deixa eu chegar ali para o lado aqui. Como é que funciona ali? Espera aí, deixa eu dar um zoom menor, pronto. Aí é o seguinte, eu tenho aqui 0, eu vou copiar daqui do lado, né? Os períodos aqui. Ctrl C. Ctrl V, beleza? Coloquei aqui do lado. E aí agora vamos fazer o fluxo. Máquina 1, tá? Eu tenho menos 12.000. Então, menos 12.000. E aí vou ter 3.000 até o 14. Aí vou ter 3.000. 3.000 vai até o 14. Sendo que, o que acontece aqui? No 7 eu vou ter 3.000 com menos 12.000 é menos 9.000. Então, no 7, menos 9.000. Isso em reais. Tá bom? Máquina 1. Máquina 2, como é que ela é? Menos 8.000. Vai do 1.000, do 1 até o 5. Então, 1.000 do 1 até o 5. E do 6 até o 14, 3.000. Então, do 6 até o 14 vai ter 3.000. Beleza. Tá feito ali. Essa é a máquina 1. Essa é a máquina 2. Vamos nos dar o luxo agora de usar a fórmula do Excel, né? Taxa de juros é de 15%. Vamos colocar taxa de 15%. Então, vamos pedir o VPL. Como é que funciona o VPL? De novo aí, para quem não lembra. É só você botar na fórmula VPL, aí o cuidado que você tem que ter. Ele pede a taxa está aqui, aperta F4, ponto e vírgula. São todos os fluxos, exceto o primeiro. Eu fecho parênteses e somo o primeiro, porque na fórmula do Excel, ele só olha do 1 em diante, eu tenho que somar o investimento inicial. Está lá, 662. Enxergou, empurrou para o lado, a máquina 2, olha lá, está dando bem melhor, né? 2.469. Por que isso está acontecendo? Está ferindo a conclusão. Ó, o 1 é mais rápido. O fato de um ser mais rápido não significa que ele é melhor. O melhor é o 2. Por que o 2 é melhor? Primeiro, de forma objetiva, o VPL é maior do que o do 1. Tá, beleza. Só que, além disso, o que acontece aqui no fluxo? Ó? Você tem 3.000 na máquina 1 o tempo todo. Só que na máquina 2, você tem 3.000 do 6 em diante e não tem aquele 12.000 do 7 negativo. Então, apesar de você ganhar menos no início, o final é que é muito melhor, né? O depois é melhor. Então, é aquela frase que a gente comenta, né? O afobado come cru. Você não pode escolher a máquina só porque ela retorna num tempo mais rápido, tá certo? Então, esse é o alerta que eu faço em payback. Eu fiz na aula passada e estou fazendo agora de novo. Beleza, gente? Alguma dúvida? Deixa eu ver lá no nosso chat. Alguém vai falar alguma coisa. Na fórmula do VPL, Uhum. tem os valores, todos ficaram negativos. O retorno não seria positivo na fórmula? Desculpa, o VPL estão todos negativos, é isso? Isso. Ali Não. na primeira, no 1 tem o menos 3.000, por exemplo, não seria positivo porque é retorno? Menos 3.000. Não, não entendi, não. É positivo, né? Isso, é que ele tá escrito menos 3.000 Não, na 3.000. fórmula. Ah, tá. Não, tem razão. Desculpa, erro meu aqui. Obrigado. Agora que eu vi. Aqui é mais 3.000. Tem razão. Aqui é mais 3.000. E aqui é Depois também. mais 1.000. Obrigado, obrigado. Não tinha visto. Obrigado. E mais 3.000. Bom alerta. Tá, obrigado aí. Tava errado. Deixa eu botar até em vermelho, para vocês me lembrarem. Vocês se lembrarem que eu errei. Tá? A explicação toda está correta, tá, pessoal? Só não juntei aqui no sinal errado. Tá bom. Obrigado aí quem me ajudou. Tá, é isso mesmo. Pessoal, fora isso, alguma dúvida a mais? Não? Então tá. Então vamos nessa aí. Continuar. Pessoal, olha só, eu queria fazer um teste hoje, se possível, tá? Não é para checar
Não é para checar se alguém está aqui ou não. Quem poderia... Fica à vontade, tá? Mas quem poderia abrir a câmera, por favor? Se puder ir abrindo, porque eu quero testar uma funcionalidade aqui de auditório, tá? Beleza, o Morian. A Tamires. Tá, beleza, o Arthur. O Eduardo ali vai abrir daqui a pouco. Beleza, beleza. Não sei se vocês já viram, tem uma função que é auditório, tá? Eu achei que ele fizesse automático, mas ele não faz, pelo visto. Não faz, não botou ninguém em auditório. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Não rolou. Peraí, deixa eu ver se tem alguma função específica. Não, pode, quem quiser pode fechar de novo. Não adiantou nada. Mas então tá. Eu pedi para vocês abrirem, eu mesmo não abri, né? Mas tudo bem. Pessoal, vamos seguir então aí. Vamos para o próximo método. O próximo método é uma decorrência daquele primeiro exercício que eu fiz com VPL de vidas diferentes. Eu até vou voltar aqui na apostila. Eu fiz esse exercício aqui com vocês, quando os VPLs... O primeiro exercício de VPL com um tempo de vida diferente. Localização A era 6 períodos e a localização B era 9, tá? Eu fiz o MMC, aí repeti o A 3 vezes, repeti o B 2 vezes, coloquei os dois no mesmo horizonte de tempo, igual eu fiz esse exercício aqui agora, e calculei o VPL, foi o que eu fiz aqui. A questão é, eu preciso fazer isso? Não, existe uma forma, digamos assim, menos trabalhosa de você fazer isso, tá? Que é o que eu vou propor agora. Então, é o mesmo exercício, tá? Se for olhar aqui, ó, o mesmo exercício, localização A, localização B. Então, só lembrando, a taxa de juros desse exercício é de 15%, tá? E aí agora eu vou fazer usando um método diferente. O que é o método diferente? É o método do valor anual, que é o nome desse método, tá? O método valor anual, ele precisa ser calculado para um ciclo de vida só. Não é necessário usar o MMC dos ciclos de vida, como ocorre com a análise do valor presente, tá? Então, qual é a lógica? Então, vamos lá, vamos explicar. Vamos supor que eu tenho um fluxo A aqui no meu quadro, na esquerda. Aqui eu vou dar um maximizar aí, tá, pessoal? Tem um fluxo aqui A com prazo NA, tá? E tenho aqui na minha direita um fluxo B com prazo NB. N é o tempo de vida do projeto, tá? O projeto A ele tem a seguinte cara. Eu tenho um investimento inicial IA, tá? Aqui na data zero, e ele vai me dar fluxos de caixa CA1, CA2, e assim vai até o CANA, que indica que eu estou até o final do período ali N, tá? A minha suposição aqui é que NA é diferente de NB, tá? E aqui como é que é o fluxo B? O fluxo B aqui é 0, então eu tenho aqui IB, aí eu tenho CB1, CB2 e assim vai, até o CBNB, tá bom? Bom, quem é o VPLA? O VPLA seria menos IA mais o somatório dos fluxos de caixa AJ, descontados, né? Bom, 1 mais I elevado a J. Aí aqui, ó, a diferença, J vai de 1 até quando? Até NA. E para o B? O VPL de B seria menos IB mais somatório. O J vai de 1 até NB, que é o tempo de vida do projeto B. Fluxo de caixa do BJ sobre 1 mais I elevado a J. Beleza. O que acontece aqui? Eu não posso comparar porque aqui
vamos supor, além disso, que, só um exemplo, tá? Isso aí não interfere no nosso raciocínio, que o NB seja maior que o NA, tá? Isso aqui é suposição, tá? Bom, se o NB é maior do que o NA, que é o que eu estou vendo aqui no meu fluxo, o lado direito tem mais 6, tá certo? Do que aqui, tem mais fluxo que aqui. Então, eu estaria privilegiando, se todos são positivos, eu estaria privilegiando o lado direito em relação ao lado esquerdo, só porque dura mais. Isso não faz sentido, você tem que ter algum ajuste. Bom, que ajuste eu posso fazer? Eu posso unificar esses dois e pensar o seguinte, eu posso fazer isso aqui, ó, unificar e transformar tudo num fluxo só. Quer ver? Vocês vão ver o que eu vou fazer aqui. 0, 1, 2, e assim vai até o meu NB. A lógica é, como é que eu transformo um fluxo todo diferente em um fluxo uniforme? Como é que eu transformo um fluxo diferente em um fluxo uniforme? Qual é a lógica de eu transformar num fluxo uniforme? Vocês vão ver agora. Eu vou transformar aqui num fluxo que é assim, ó, VA1, VA1, VA1. Ou seja, todos os VAs são iguais. Como é que eu faço esse fluxo de cima ser igual ao de baixo? Bom, se eu tenho que o VPL de A é isso aqui, o VPL desse aqui, dessa estrutura, como é que vai ser? A estrutura daqui, eu quero que seja igual a daqui. Então, eu vou fazer, ó, o VPL A vai ser VA1, que multiplica o somatório J de 1 até NA, que é o tempo de vida do projeto. 1 sobre 1 mais I elevado a J. Eu quero que esse seja igual a esse. Por que eu quero? Porque eu quero transformar esse fluxo nesse. Eu quero que sejam fluxos equivalentes. Dois fluxos são equivalentes quando o valor presente deles são iguais. Então, ó, vou pegar isso aqui, menos IA, mais somatório. O J vai de 1 até NA. Fluxo de caixa A, J, sobre 1 mais I elevado a J. Quem que é esse aqui? É o VPL de A. Isso eu tenho, eu sei fazer. É só pegar direto o fluxo e fazer o VPL. O que isso é? Isso é igual ao VA1, que multiplica o somatório, J de 1 até NA, 1 sobre 1 mais I, elevado a J. Vamos fazer o seguinte? Vamos passar agora, vamos pegar em azul. Vou pegar esse termo aqui, ó, e vou passar para o outro lado. Então, quem é o VA1? O VA1 é VPL de A, que divide, isso aqui vai estar multiplicando, vai passar para cá dividindo. Somatório, J de 1 até NA, 1 sobre 1 mais I, elevado a J. Certo? Vou guardar essa fórmula aqui. E vamos fazer o do B? Como é que fica o do B? Mesma coisa, ó. Aqui, só que agora eu vou chamar o seguinte, agora eu vou usar um verde. Aqui vai ser o VB1, o VB1, eu quero que seja o mesmo valor, VB1. Bom, o VPL de B, ela é por a fórmula aqui em cima, que é só calcular o valor presente do projeto, sem fazer MMC. Eu vou forçar no sentido de assumir que é igual a esse aqui. Esse assumir se chama fluxo equivalente. Vou fazer esse ser equivalente a esse. Então, eu vou ter somatório, a VB1 vai ficar em evidência. Eu vou ter somatório, o J vai de 1 até NB, que bota aqui 1 sobre 1 mais 15%. I, vamos botar genérico, depois eu coloco os dados do exercício, elevado a J. Então, quem é VB1? É o VPL-B sobre o somatório J de 1 até NB sobre 1 sobre 1 mais I elevado a J. Fechou. Pessoal, com isso eu tenho o VA1 e o VB1.
Por que eu fiz questão de abrir esses dados? Vamos olhar o denominador? Olha o denominador desse aqui. Olha o denominador desse aqui. O que é esse denominador? Esse denominador, pessoal, é a soma dos fatores de desconto. No meu Excel, é a soma da coluna F. Tá legal? Só que eu começando pelo primeiro período. Então, na verdade, começando por aqui. Tá? O que eu estou vendo? O fluxo de caixa aqui leva mais tempo, já que NB é maior que NA. Se eu levo mais tempo, o somatório do fator de desconto vai ser maior do que aquele que leva menos tempo. Opa! Então, se eu tinha um viés de um projeto longo prazo só porque ele tinha mais fluxo de caixa, ele é corrigido no momento em que eu divido por um denominador maior em relação àquele projeto que dura menos tempo. Então, essa questão de eu priorizar não é a palavra, essa questão de eu tender a escolher o projeto de longo prazo porque tem mais fluxo. Como é que eu corrijo isso? Eu corrijo dividido por um denominador maior, que vai ter mais somatório de fatores de desconto. Então, isso aqui é um fator de correção. Quando eu faço esse fator de correção, eu não preciso fazer MMC. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, além de eu não precisar fazer o MMC, eu posso comparar VA com VB. Se VA for maior do que VB, ou seja, significa que o VPLA é maior do que o VPLB. Então, eu prefiro o A em detrimento ao B. Tá legal, pessoal? Com isso, então, vamos fazer exercício, né? Que a gente já fez, na verdade, né? A gente já fez esse exercício. Agora eu vou fazer usando esse método do valor anual. Tá legal? Então vamos lá. Como é que eu faço a continha? Eu tenho a deixa eu dar um zoom maior. Agora foi demais o zoom também, né? Então vamos lá. Eu tenho a localização A, tenho a localização B. Aí eu tenho o seguinte: 0, 1, 2, assim vai até um vai até o 6 e o outro vai até o 9. Então, o que vai até o 6, qual é o custo de aquisição dele? 15 mil. Então, vou botar aqui menos 15 mil. Eu tenho um custo anual de arrendamento de 3.500. Então, é menos 3.500. Isso aí vai até a data 6. Só que na data 6, eu tenho menos 3.500 mais 1.000, vai dar menos 2.500. Isso aqui tudo em reais. Tá legal? E o B? O B eu tenho menos 18 mil. Isso aqui em reais. E depois menos 3.100. Então, menos 3.100 vai até a data 9. Na verdade, vai até a data 8, certo? E aí, na data 9, eu tenho menos 3.100 mais 2.000, menos 1.100. Vou botar aqui, ó, menos 1.100. Tá bom? Feito isso, pessoal, agora é fazer o VPL normal, sem nenhum tipo de ajuste. Ah, tá só um detalhe aqui, ó. O projeto A vai até a data 6. Então, menos 3.500 mais 1.000 vai dar menos 2.500, tá? O projeto A vai até a data 6 e o projeto B vai até a data 9, tá? Pessoal, eu reduzi um pouco minha voz aqui, porque eu tô com a garganta ruim aí. Não tem nem ideia se é Covid. A tendência é que não seja, dado que eu não saio de casa, mas não tenho certeza, né? Mas enfim, mesmo se eu tiver com Covid e se eu não for para o hospital, a aula continua, viu? Não tem. Difícil eu cancelar. Se eu puder, inclusive, tocar à distância, mesmo tomando remédio, não tem problema. Mas vamos lá, minha voz está bem ruim agora. Vou calcular o quê? O fator de desconto. A taxa de juros é de 15%. Então, o I aqui é 15%. Então, quem é o fator de desconto? É 1 que divide 1 mais a taxa. Opa! Tem que ajustar de novo o meu... Não, meu teclado já está certo. É 1 que divide 1 mais a taxa, apertar F4, fechou parênteses, elevado ao período que eu estou, que é esse aqui. Clicou 2 vezes, está feito.
Bom, aí como é que eu faço? Vamos calcular o VPL e o A. O VPL do A vai ser, vou botar aqui, VPL. Vamos usar a fórmula do Excel, tá? VPL de todo o meu fluxo. Ah, desculpa, tem que botar a primeira taxa. Taxa, aperta F4, ponto e vírgula, meu fluxo, mais o investimento inicial. O VPL. E o B? B é VPL da taxa, aperta F4, ponto e vírgula, do 1 até o 9, fechou parênteses, mais o investimento inicial. Tá lá, ó, se eu não fizer nenhum ajuste, nem MMC, nada, se eu comparar o que é errado, tá? Se eu for comparar aqui, eu estou fazendo errado, eu vou escolher o A. Tá? Mas a gente viu, ó, pelo MMC, eu reproduzi aqui, o B é melhor do que o A, tá certo? Então, vocês veriam que eu teria uma conclusão errada. Agora, qual é a questão que eu vou fazer? Eu vou fazer o somatório agora, somatório dos fatores de desconto. Como é que eu faço isso? Bom, o A eu vou do 1 até o 6, então eu vou fazer a soma do 1 até o 6. Tá lá, ó. E do B? É a soma do 1 até o 9. E aí eu vou dividir, ó. Vou fazer esse dividido pelo somatório aqui e puxo para o lado. Bom, quem tem um VPL maior, ó, agora é o B, tá certo? Então esse é o escolhido, que deveria ser, né? Por MMC foi o B, e pelo fator de desconto aqui, somado, também vai dar o B. Então, pessoal, esse método do valor anual, ele é uma forma de eu não precisar usar o MMC. E ele, obviamente, leva à mesma conclusão usando o MMC. A impressão que fica, e isso é verdade, você faz bem menos conta, é bem mais rápido. Tá legal? Pessoal, com isso, tá, só para vocês terem uma ideia, a gente fez aqui uma uniformização do fluxo, né? A gente transformou eles num fluxo uniforme, tá bom? Bom, feito isso, pessoal, qual o próximo método e último? É o método da taxa interna de retorno, tá certo? Que está aqui na nossa apostila. Eu vou maximizar, vou botar aqui zoom, para a gente entender o que é o ATIR. Bom, pessoal, se o payback, tá? Payback. Quais são os cuidados? Cuidados. Não deve ser usado. Não deve ser usado como único critério de decisão. E a TIR? Mesmo cuidado. Por quê, pessoal? Porque TIR é taxa. A taxa você tem que ter muito cuidado. Vamos para a definição de TIR. A gente viu na aula de hoje, inclusive, que o VPL ele é menos o investimento inicial mais C1, que divide 1 mais I, mais C2, que divide 1 mais I ao quadrado, e assim vai, até o meu enésimo fluxo, 1 mais I, elevado a N. Se eu fizer essa conta, eu tenho VPL aqui. Agora eu vou inverter, tá, pessoal? Vou fazer a seguinte lógica. Esquece isso aqui. Vamos fazer isso aqui igual a zero. E vamos resolver essa equação. Bom, eu tenho I? Tenho, é dado do problema. Eu tenho 6? Tenho, é tudo dado do problema. Então, quando eu igualo isso a zero, eu tenho o quê? Eu tenho um polinômio, isso aqui é uma função de grau n, né? Uma função em I, né? E o polinômio de grau n. Tá bom? Um polinômio para resolver, tá? Qual o detalhe aqui? O detalhe é a equação em si. O que é a TIR? TIR, que é o I, é a taxa que anula o valor presente líquido de um fluxo financeiro. Então, definição. TIR é a taxa que anula o VPL. Tá legal? Faz ele ser zero. Então, vamos direto para a apostila. Olha ali, ó.
um exercício aí da Petrobras, ó, 2008, quando teve o concurso lá em 2008. A taxa interna de retorno do fluxo financeiro de um projeto é o único indicador relevante para decidir pela sua realização ou não? Claro que não. A gente viu que tem o VPL, por exemplo. É menor que a taxa de juros de mercado? Não tem nada a ver. Pode ser maior ou menor. Inclusive, pode ser igual também. C. Anula o valor presente líquido desse fluxo financeiro. Está aqui, é a letra C. É a definição do método TIR. É a taxa que anula o valor presente líquido. D. Aumenta com prazo médio? Não, prazo médio é payback. Aumenta com volume de capital investido no projeto? Nada a ver. Colocou aqui só para enrolar. E aí na mesma prova, pessoal, na mesma prova, impressionante, né? A taxa interna de retorno de um projeto é maior que o VPL? Pessoal, taxa, TIR, é uma taxa. Taxa é valor relativo. VPL é valor absoluto, é um número. Então, não posso comparar taxa com número, então é absurdo. B. Negativa no caso de projetos de longo prazo. Ora, se isso fosse verdade, não existiria BNDES, tá certo? Não tem nada a ver. Um projeto durar muito não torna a TIR negativa, tá? Então, não tem nada a ver. A TIR não é ligada ao payback, tá? Não tem relação alguma. C. Sempre maior que a taxa de juros de mercado. Nada a ver também, ela pode ser maior ou menor. Não tem nada a ver de sempre maior que a taxa de mercado. D. Igual ao tempo necessário para que o investidor recupere o dinheiro aplicado. A D é o conceito de payback, tá certo? Então a D não é. Só restou a E, né? A TIR de um projeto é a taxa de desconto que anula o valor presente líquido do fluxo financeiro. Tá certo, é aí. Agora, se você fosse para o concurso, tá? E nunca ouviu falar de TIR, você sabe que só pode ter uma alternativa correta. Você faz o conjunto interseção dessas duas aqui, vai ver que a única coisa que é igual é a C com a E, tá? Então você acabaria, digamos assim, acertando, tá? Se você parasse para ser mais atencioso ali nesse pedido da questão. Legal? Bom, agora vamos voltar lá para o meu whiteboard para entender o conceito. Tá. Tirei a taxa que anula meu VPL. Entendi, professor. Beleza, vou resolver lá. Cheguei que o I deu 5. Tá, a taxa que resolveu esse problema aqui foi 5. E agora? O seguinte aspecto, eu faço o projeto ou não? Ele é bom ou não? Ele é viável ou não? Então, sempre você calcula a TIR e compara com quem? Comparar com a TMA, que é a taxa mínima de atratividade, que é fornecida. Foi os 15% do exercício que eu fiz aqui atrás, agora há pouco. Ó. Ali, os 15%. Isso que é a TMA. Eu comparo com a TMA. Se a taxa, se a TIR for maior do que a TMA, eu aceito fazer o projeto. Aceito fazer o projeto. Por que isso, pessoal? Porque significa a TIR ser maior que a TMA, eu estou sendo remunerado mais do que o mínimo do setor. Então, eu aceito fazer o projeto. Caso contrário, né? Caso contrário, não fazer. Bom, pessoal, mas é o seguinte, isso vale nas condições normais de temperatura e pressão. Você vai dizer, pô, achei que eu nunca mais fosse ouvir falar disso, né? Nem escrever isso no meu caderno, né? As condições normais de temperatura e pressão aqui no nosso caso não é a temperatura 0 grau, pressão de um ATM, é outro tipo de CNTP. Qual é o nosso tipo de CNTP aqui? O fluxo troca somente uma vez seu sinal. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, eu tenho um investimento negativo, trocou positivo, ficou positivo para sempre. Ou se eu tenho negativo, 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 trocou para positivo e ficou positivo para frente. Isso quer trocar uma vez de sinal só. Se eu tivesse aqui negativo, positivo, positivo, aí de repente ficou negativo, aí foram duas trocas de sinal. Aí eu já não tenho mais a minha condição de CNTP. Espera aí, eu fiz alguma bobagem aqui na minha... Pronto, voltou. Tá bom, pessoal? Beleza. Vamos lá, então. Ver um exercício simples, tá? Para vocês entenderem.
Primeiro, vamos lá. Uma empresa considera a possibilidade de fazer um novo investimento. Alternativamente, poderia aplicar o capital de que dispõe de outra maneira, com baixo grau de risco, obtendo uma taxa de retorno R maiúscula. Essa taxa de retorno R maiúscula, disponível para aplicação de baixo risco, é conhecida como... Bom, acabei de explicar, né? Ele vai comparar com uma aplicação de baixo risco, né? Então, qual é a comparação? É com a taxa mínima de atratividade, D de dado. Tá legal? Bom, esse aqui, pessoal, eu vou pegar aqui e vou colar no nosso whiteboard aqui. Achei que ele deu um instantâneo, vou fazer aqui, editar, tirar um instantâneo. Vamos lá. Tirei um instantâneo, eu vou colar aqui, Ctrl V. Deixa eu dar um zoom maior, para ficar mais fácil de explicar. Pronto. Então vamos botar aqui e eu vou resolvendo com vocês essa questão. Olha só. O gráfico abaixo, deixa eu dar um zoom maior aqui. O gráfico abaixo mostra como se comportam os VPLs de dois projetos de investimento. O projeto 1 é o A aqui, e o projeto 2, está aqui, o 2, o B. Tá? Com base nessas informações, tem-se que a taxa interna de retorno do projeto 1 corresponde a OA no gráfico. Então, quem é OA no gráfico? OA no gráfico é isso aqui. Tá bom? Que eu estou botando aqui em preto. Ele diz para você que essa é a TIR do projeto 1. Tá? Corresponde a OA, TIR do projeto 1 é OA no gráfico. Tá certo isso? Bom, o que é a TIR? TIR é a taxa que anula o VPL. Opa, eu estou vendo que esse valor aqui anula o VPL do 1. Acabou. Tá? É a letra A. Acabou a questão. Mas vamos ver as outras letras só para não ficar em dúvida, né? B. Projeto 1 é mais interessante que o projeto 2. Ora, o 1 só é mais interessante que o 2 da esquerda desse interseção aqui que eu vou chamar de ponto X. Ó, do X para cá, 1 é melhor, porque cruza por cima o 2, o VPL é maior. Agora, daqui para cá, o 2 é melhor que o 1. Então, você não pode afirmar que a B está certa. C. Projeto 2 é mais sensível que a taxa de desconto do que o projeto 1. Mentira. O projeto 2 ele é menos sensível, ele é mais plano, tá vendo? O que é ser sensível? Dá um choque no eixo X. Então, vou dar um choque aqui, ó. Vou chamar isso aqui de X1 e aqui um X2. Então, eu vou fazer uma variação aqui, né? Eu vou sair do X1 para o X2. Qual variação vai corresponder no Y? Sobe aqui também. Onde bater, você coloca aqui o ΔY. Ó, deu esse trechinho aqui. Agora, pega essa mesma variação e vê no 1. Continua subindo. Sobe aqui. Aí, pega a projeção. Traz para cá. Traz para cá. Ó, olha o tamanhozão que ficou. Esse aqui eu vou chamar de Y2. E esse aqui eu vou chamar de Y1. O que eu estou vendo aqui? O Y1 é maior do que o Y2. Logo, 1 é mais sensível. Né? O que é ser mais sensível? Dada a mesma variação em X, quem variou mais? Opa, eu dei uma variação em X. Quem variou mais? Eu estou vendo aqui que foi o 1. O 1 variou mais do que o 2. Se o 1 variou mais, ele é mais sensível. Outra forma de ver isso também é que o 1 é mais inclinado. Então, a derivada da função 1 em relação ao x, ela é maior do que a derivada do 2 em relação a x. Tá legal? A derivada é maior, né? A inclinação aqui, o ângulo θ. Tá legal? Então, a B... a C não é também. Aí vamos lá, vamos ler o resto. O melhor projeto é o 1.
mesmo com a taxa de juros aumentando. Ora, se a taxa de juros aumenta, a direita do x, quem é melhor? O 2 em relação a 1. Então, falso AD. E aí é a apelação, né? Olha lá, o gráfico está errado, pois os VPL são sempre positivos, mesmo quando a taxa de desconto aumenta. Bom, o gráfico não está errado, porque assim, à medida que aumenta a taxa de desconto, o VPL cai, ele está coerente. Tá? E o VPL não necessariamente é positivo, né? No momento aqui ele passa a ser negativo, ó, quando a taxa de desconto aumenta muito, tá bom? E a gente sabe, a gente viu em exemplos anteriores, se a taxa de desconto sobe muito, realmente pode ficar com VPL negativo, tá legal? Então aí não é com certeza. Bom, vou continuar agora aqui os nossos exercícios. Ó. Considere o projeto abaixo. Deve-se aceitar se a taxa mínima de atratividade é de 10% ao ano. Então, o que ele está colocando ali? Ó? O projeto é como? Menos 4.000 na data 0. Aí eu tenho 2.000 na data 1. E eu tenho 4.000 na data 2. Como é que é a TIR? Menos 4.000 mais 2.000, que divide 1 mais a TIR, mais 4.000, que divide 1 mais a TIR ao quadrado. Isso aqui é igual a 0. Só montei a equação do VPL igualei a 0. Você resolve essa equação. Essa equação ela ficou bonitinha. Por quê? Porque é uma equação do segundo grau. Tá? Eu posso botar 1 sobre 1 mais a TIR é igual a 1y. Aí como é que fica aqui a minha equação? Menos 4.000 mais 2.000 y mais 4.000 y ao quadrado igual a 0. Divide todo mundo por 2.000. Então vai dar menos 2 mais y ao quadrado é igual a 0. Resolve para y, joga aqui em cima e acha x. Desculpa, acha x, acha TIR. Tá? Bom, não vamos ficar nessa calculeira, né? Até porque a gente pode usar Excel, né? O HP12C, então a gente não precisa usar. Vamos usar o Excel direto, né? Então vou colocar aqui, ó, TIR. Bom, como é que é meu fluxo? Então vamos lá. Data 0, data 1, data 2. Então eu tenho menos 4.000, 2.000, 4.000. Isso aqui tudo em reais. Como é que eu faço para calcular TIR? É só simplesmente colocar igual a TIR. Simples assim. Pede os valores e dá o Enter. Olha lá, deu 28%. Esse é o mais fácil de todos para fazer no Excel, tá? 28,08, que é exatamente o gráfico está mostrando aqui. Ó, ele corta o eixo aqui no 28,8. 0,08. Legal? Essa é a taxa que anula o VPL. Bom, qual é a ressalva que eu faço aqui? O fluxo de caixa só trocou uma vez de sinal. Então, isso aqui é a condição normal, temperatura e pressão. Tá? Agora, vamos começar a explicar o que é isso que eu estou chamando de condição normal, temperatura e pressão. Pessoal, a gente lembra lá do segundo grau, pela regra de Descartes, que é o seguinte. Raízes reais, número de raízes reais, ou seja, o xi pertence ao domínio dos reais, né? Eu tenho tanto xis, o conjunto de elementos dos xis, eles são em número iguais às trocas de sinal. Então, se eu tenho uma troca de sinal só, eu tenho uma troca de sinal, com certeza eu tenho uma raiz real. Isso é fato. Tá? Quando eu tenho uma troca de sinal no meu fluxo, ou uma troca de sinal no meu polinômio, isso aqui é um polinômio, trocou uma vez de sinal, eu tenho uma raiz real com certeza. Como é um polinômio do segundo grau, eu tenho também outra regra de Descartes. N é o número de raízes de um polinômio. Então, se eu tenho aqui 2, eu vou ter duas raízes. Se uma é real, com certeza a outra é real, porque a gente sabe que pela regra de Descartes, quando uma é complexa, a outra também é, porque é o W e o W barra, né? Lembra lá, o W é A mais BI, então o W barra, que é o complexo conjugado, é A menos BI, onde I é raiz de menos 1.
tá? E o W pertence ao conjunto dos complexos. Tá legal? Bom, isso aí, pessoal, na matemática. O que isso influencia na nossa vida em finanças? Muito. Se eu tenho mais de uma troca de sinal, se eu tenho duas, então se eu tenho duas trocas, eu tenho duas raízes. E aí, qual que eu escolho para TIR? Aí eu não posso tomar essa decisão. Eu tenho que fazer um ajuste, porque as duas raízes vão resolver o meu polinômio. E aí eu não, qual que rentabiliza o meu projeto? As duas. Mas eu não posso ter um método que me dá duas taxas, tá certo? Como é que eu vou decidir fazer um investimento se eu tenho duas taxas como conclusão? É isso que eu vou mostrar para vocês o ajuste. Esse é o problema que eu diria mais comum em TIR, tá? Taxa interna de retorno. Mas não é só esse o problema. E é por isso que a gente vai seguir o nosso fluxo aqui da apostila, porque tem mais problema. Um outro problema relacionado a TIR, depois a gente volta a esse de raiz real, tá? Um problema que eu queria mostrar para vocês da TIR é esse aqui, ó. Eu tenho o projeto A e tenho o projeto B. O projeto A, pessoal, eu investi 1.000. O projeto B, eu peguei emprestado 1.000. Aí no projeto A passou um período, eu recebi 1.500, tá? Eu investi 1.000 e recebi 1.500. No B, eu paguei 1.500. Eu peguei 1.000 emprestado e paguei 1.500. Bom, pessoal, olha só. Qual é a taxa interna de retorno do A? Bom, dá para ver aqui de cabeça que é 50%. Quanto é que rentabilizou? Bom, eu investi 1.000, tirei 1.500, então rentabilizou metade. Tá na dúvida? Monta o teu fluxo. É menos 1.000 mais 1.500, que divide 1 mais a TIR, já está no período 1, é igual a 0. Passo aqui para o outro lado. Então, vou ter 1.500 sobre 1 mais a TIR é igual a 1.000. Bom, qual é o valor aqui que faz isso aqui ser 1.000? É 1.500 que divide 1,5, dá 1.000 igual a 1.000. Então, a TIR é 50%. Beleza. Aí, o que eu estou vendo aqui? Ó? Se eu multiplicar por menos 2, 1, por menos 1, desculpa. Se eu multiplicar por menos 1 os dois lados da equação, não altera as suas raízes. Também é outra regrinha que é polinômio, né? Eu estou multiplicando aqui por menos 1, estou multiplicando aqui por menos 1, então não altera. Esse menos 1 corta com menos 1, então não altera as raízes da equação. Aí, olha só. Se eu multiplicar por menos 1, vou ter 1.000. Ai, errei esse mais aqui. Vai ter 1.000 menos 1.500, 1 mais a TIR, é igual a 0. Opa! Eu recaí em quem? Recaí no B. Olha lá, é exatamente o fluxo B, mais 1.000 menos 1.500. Qual é a TIR aqui? Se eu resolver aqui, a TIR é de 50%. Opa! Então aí vem a primeira conclusão. A TIR não indica para você quem é o alavancado e quem é o superavitário dessa história, né? Ele coloca todo mundo no mesmo pé de igualdade, o que é mentira. O A claramente é melhor que o B, porque o A tem dinheiro para investir, enquanto que o B está alavancado, ele está tomando emprestado. Bom, aí eu estou na dúvida, pô, vi isso aqui, achei que a tira é igual, e agora? Como é que eu saio dessa? Como é que eu me viro? Bom, a questão é simples. Está na dúvida? Faz valor presente líquido. Tá? Então, aqui, ó, se eu fizer o valor presente líquido a 10%, que é a taxa mínima de atratividade dada pelo exercício, eu vou ter que no projeto A o valor presente líquido é de 364 e no projeto B o valor presente líquido é de menos 364. Então, A é melhor que B. Legal, pessoal? Com isso a gente mata o primeiro problema da TIR. Emprestar ou tomar emprestado? Olha sempre como é que está começando o projeto. Se ele está começando negativo, é porque ele está investindo. Agora, se ele está começando positivo, é porque ele está alavancado. Tá? A TIR não vai te dizer isso, o VPL sim.
Alguma dúvida, pessoal? Não? Eu tenho uma dúvida que eu tô com a mão levantada, que é justamente nesse ponto dos polinômios. Tocou a pessoa, será? Oi? Alguém aí, pessoal, quer falar? Ah, o João. Pode falar, João. Isso. Eu tô com uma dúvida, eu tava com a mão levantada, que é justamente nesse ponto dos polinômios, em que tu tinha mencionado a troca de linha. E daí, quando troca apenas uma vez, então a gente só tem uma raiz real. Erradamente, será? Oi? Pessoal, alguém identifica o que houve com o João? Oi, eu tô falando, não sei se tá dando pra ouvir. Tá chegando normal. Bom, o áudio dele como aqui o pra João mim. não se manifestou. Fala, Morian. O áudio do João tá chegando normal aqui pra mim. Tá ouvindo, Morian professor? fosse falar alguma coisa. Bom, como o João não se manifestou, eu vou voltar lá para minha tela, tá, João? Tô na escuta aqui. Ou vocês estão falando e eu não estou escutando? Peraí. Pessoal, perdão, agora eu estou escutando. A minha dúvida, no caso, era sobre nos polinômios, né? Quando vai ter alternância, então só vai mudar uma vez de sinal, eu vou ter uma raiz real. Só que o que acontece se eu tiver, por exemplo, um fluxo de caixa com N termos e no gráfico a linha rebater no eixo X e não trocar de sinal? Tá, o que você está dizendo é o seguinte. Vou botar aqui em gráfico, eu acho que é o que você está dizendo. Só um detalhe, você estava dizendo, já estava falando há muito tempo aí já no microfone? Ou não? Não. Eu tinha acabado de começar a falar ali. Acho que foi bem na hora que daí deu o problema que o senhor não escutou. O problema foi meu aqui, tá, pessoal? Peço desculpa aí, eu deixei a caixa desligada. Alguém antes de você falou alguma coisa ou não? Deixei alguém sem falar? Acho que não, né? Beleza. João, me ajuda aqui. Você falou isso aqui, né? Bateu aqui e nunca mais voltou a trocar no eixo X, é isso? Não, eu digo, por exemplo, se o gráfico, por exemplo, ele trocou uma vez de sinal Tá. e ele rebate no eixo X, mas ele não troca. Ele bate no eixo X, tem a raiz real e sobe novamente, sem trocar Isso de aqui? sinal. Isso. Aí a gente não pode ter mais de uma raiz no problema. Não, porque só deu uma, né? Não, Peraí, mas por exemplo, eu não entendi tua pergunta, mas assim, se é isso aqui que eu desenhei, ele só tocou uma vez, então só tem uma raiz. é que, por exemplo, se eu tiver um fluxo de caixa, sei lá, de 10 anos, eu vou ter 10 e ele pode tocar mais de uma vez e subir. Aí eu teria raízes diferentes, não? Isso, exato, é isso que eu estou dizendo. Então, beleza. Se ele trocar, sei lá, se ele trocar 3V, o que é o trocar o sinal? É assim, ó. Vamos lá, vamos botar em fluxo de caixa, tá? Se eu tenho negativo investimento e vem sempre positivo, C1, C2, e assim vai. O que eu tenho assim? Ele vai fazendo isso aqui, ó. Pá, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Se os 6 são todos positivos, ele não para de cair. No momento em que fica negativo de novo aqui em algum momento, ele cruza, ele tende a cruzar de novo, né? E faz isso. Aí eu tenho duas raízes, que é o que você está me perguntando. Por quê? Eu teve duas trocas, tá? Eu tive duas trocas de sinal. Qual que eu escolho? Não escolhe nenhuma, porque as duas são raízes do problema. Eu tenho que fazer algum ajuste para não acontecer isso aqui. É isso que você está perguntando, João? É que a minha dúvida era mais no caso, por exemplo, trocou uma vez de sinal. Aí ele foi subir para trocar a segunda, mas ele não troca. Ele bate no eixo X e desce de novo. Ah, entendi. Tá, agora Daí entendi. daí ele não trocaria de sinal e teria duas raízes. Essa era, na verdade, a minha dúvida. Tá, você está falando essa aqui, ó. É Isso, isso? exatamente isso. Sim, sim. Nesse caso aqui, ó. Deixa eu ver. Não, primeira coisa, continua tendo mais de uma troca, isso é fato. Tem no mínimo, eu sei que tem no mínimo duas trocas. Tá? Então, se tem duas trocas, no mínimo aí tem um investimento positivo, um investimento negativo, aí tem um positivo, e alguém aqui fica negativo, ou um C4, um C5, enfim. E depois volta de novo. Nesse caso,
que eu tenho que fazer? Mesma coisa, eu já vou mostrar o ajuste, tá? Você tem que evitar isso aqui. Não pode acontecer isso. Não pode ter duas trocas. Entendeu? Tem que ter uma troca só. Então, para fechar a tua dúvida, que eu acho que talvez eu não tenha sido claro ainda. Com uma troca de sinal, nunca vai acontecer isso aqui que eu estou desenhando, que você me propôs. Nunca. Com uma troca, nunca vai acontecer isso. Então, eu acho que eu já dei pista para você do que é para fazer, né? Tudo que é negativo, eu tenho que dar de alguma, eu tenho que usar de alguma maneira aí matemática para virar positivo e para virar positivo, tá? Eu tenho que de alguma maneira fazer essa mudança aqui no meu fluxo. Tá legal, pessoal? Eu tenho que fazer ele ser positivo, tá bom? Beleza, João? Beleza, era isso aí mesmo. Obrigado. Eu tenho que fazer um ajuste para tornar isso positivo. Aí vamos voltar lá para a nossa apostila. O que acontece aqui, pessoal? É esse exemplo aqui exatamente que a gente está colocando, a gente chama de múltiplas taxas de retorno, tá? Ó, seja o projeto abaixo, tá ali, ó. Eu tenho menos 1.000, mais 300, mais 300, mais 300, mais 300, mais 300. Aí depois no período 1. O que acontece aqui, pessoal? Antes do pagamento de imposto, eu vou investir 1.000 e tenho 300 de retorno até a data 5. Aí para cada R$1 que eu invisto, eu tenho 50% de incentivo. Então, eu investi 1.000, eu vou receber de volta 500. Mas, de qualquer forma, o leão também me come 50% do que eu gerar. Então, ele me dá incentivo de 50, mas eu gerei 300, aí no outro período ele vai comer 150. Aí, ó, 300 vai comer 150, 300 vai pegar 150, 300 vai pegar 150, 300 vai pegar 150. Tá legal? Bom, feito isso, pessoal, até tem uma sobre imposto, né? Tem gente que fala, ai, detesto pagar imposto, eu pago muito imposto. Ninguém gosta de pagar nada, né? Mas quando a pessoa fala assim, eu pago muito imposto, eu já olho por um lado assim e falo, nossa, ela está reclamando de pagar imposto, né? Tão bom, eu queria pagar lá R$1 milhão ano em imposto, né? Porque se estou pagando isso é sinal de que eu ganhei bem mais, né? Então, assim, eu já não olho, já não tenho esse olho assim tão egoísta assim, né? Então, mas enfim, só um detalhe aí. Eu não sou tão assim para imposto, né? Se eu estou pagando muito, eu estou feliz, sinal de que está entrando muito, né? Se eu estou pagando pouco, é que, porra, me ferrou, né? Mas enfim, voltando aí. Eu vou fazer agora o líquido. Como é que é o líquido? Aqui 0 menos 1.000, aí eu vou somar, é só somar, né, os dois aqui. Aí, ó, menos 1.000, mais 800, mais 150, mais 150. Vem tudo bonitinho, até do 1 até o 5, ó, tá lindo. Problema é o 6. Se eu não tenho, olha como é que vem o polinômio. Cortou uma vez, aí todo mundo positivo, positivo, positivo. Aí tem um que é negativo, ó, faz o gráfico vir para baixo de novo. Aí eu tenho duas TIR. Uma que é menos 50, se eu resolver, porque isso aqui vai dar duas trocas, eu vou ter duas raízes reais. Ó. Eu tive duas trocas de sinal aqui no meu fluxo. Duas trocas de sinal, eu vou ter duas raízes que respondem ao problema de anular o VPL. Qual que eu vou escolher? Nenhuma das duas, porque embora matematicamente você acerte, financeiramente você vai ficar um deu menos 50, você perdeu metade, o outro deu 15,2. Ele é inconclusivo, essa é a palavra que a gente usa em finanças, ele é inconclusivo. Então o que você tem que fazer, pessoal? Para esse projeto, para múltiplas, eu vou botar aqui no meu whiteboard, para múltiplas taxas de retorno, o que eu tenho que fazer? Vou fazer a seguinte receita, tá? Então, método para fazer a TIR, aí o nome é modificada. Por que é modificada? Eu estou modificando, né, o fluxo. Se eu estou modificando o fluxo, a TIR vai ser modificada. Mas ela é modificada, mas mantém a possibilidade de você interpretar se você faz ou não o projeto. Também você não pode modificar e levar a uma decisão errada, tá legal? Tem que levar a uma decisão certa, obviamente. Então, o que você faz? Todos os negativos devem ser trazidos ao presente usando
a taxa mínima de atratividade como fator de desconto. Tá legal? Essa é a lógica. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, como é que é meu fluxo? Então, vamos lá, vou desenhar ele aqui. Menos 1000. Aí vou até a data 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou ter 800. Aí depois tudo fica 150. Aí aqui é 150. E o último ali, o 6, ó, é menos 150. Então o que eu tenho que fazer com esse menos 150? Eu não posso montar o meu fluxo e resolver o que vai dar zebra. Eu tenho que pegar esse menos 150 e trazer para a data zero. Então como é que vai ser o meu fluxo modificado? Então vou botar agora em vermelho. Fluxo modificado. Como é que ele vai ficar? Eu vou continuar ali com zero, só que agora eu vou ter o seguinte, vai ser menos 1000, menos 150, que divide 1 mais a taxa mínima de atividade de 10, olha lá, 10%, 1,1, elevado a 6. E aí vai ser tudo negativo aqui, no zero. E aí agora só vou ter positivo. Aqui no 1 é 800, no 2, no 3, no 4 e no 5, eu vou ter 150. Tá legal, pessoal? E aí você fazer TIR. Aí TIR M, que a gente chama, TIR modificado. Se a TIR modificada for maior que a TMA, eu aceito fazer. Vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos fazer no Excel para ver que bicho vai dar. Então vamos lá. Primeiro eu tenho que fazer o seguinte, quem é o fluxo zero? Deixa eu chegar para o lado aqui. Quem é o zero? O zero vai ser menos 1000, menos 150, que divide 1 mais, que divide 1,1 elevado a 6. Abriu parênteses e fechou. Menos 1084. E aí o outro, aqui no 1 é 800, no 2, no 3, no 4 e no 5 é 150. Então 150, 150 e assim vai. Isso aqui tudo em reais. Beleza, meu povo? Com base nisso, agora você faz a TIR. Só escrever igual a TIR. Que aí já só trocou uma vez só de sinal. Ótimo, eu posso resolver lá. Deu 14%. 14 é a maior. Então, a TIR modificada. A TIR modificada, que deu 14, é maior do que 10? Sim, então aceito fazer o projeto. Aí é o seguinte, tá na dúvida? Ah, não me lembrei de fazer esse ajuste, como é que eu faço? Vou para a minha boa e, sem exceção, o VPL. Se eu fizer o VPL do fluxo original aqui, ó, usando 10%, vai dar um VPL positivo. Por que eu sei isso? Porque a TIR me deu maior que a TMA. Então, o VPL desse projeto é positivo. Pessoal, vou abrir aqui minha câmera. Ó, tem alguém ali no chat. Ah, tá. Vocês estavam falando ali. Beleza, eu não estava escutando. Pessoal, pergunto para vocês, alguma dúvida? Bom, então, como em Brasília ali são 15 para as 10, né? Não tem dúvidas, então nesse momento eu encerro a aula. A gente volta na quarta-feira, sem falta, 8h30. Beleza? Então tá, gente. Boa noite. Até quarta.